Continuação do livro Cristão Contagiante, de Mike Milkberg e Bill Hybels. Como você doa? Uma terceira explicação possível para um baixo quociente de compaixão afeta menos pessoas, mas se você for uma delas, é uma área importante a abordar. Trata-se do problema resultante do cuidado excessivo. Acredite ou não, o possível ter overdose de compaixão. Conheço algumas pessoas em nossa igreja que no início da vida cristã empolgaram-se tanto que abriram o peito e ofereceram o coração a todos os necessitados que cruzavam seu caminho. Estavam tão deslumbradas com a graça de Deus que queriam ser condutoras de seu amor e a qualquer pessoa problemática que encontrassem. Então, entregavam-se sem parar. Na verdade, doaram-se tanto até o ponto de renunciarem a si mesmas. Certo dia sentiram uma ponta de ressentimento em relação a alguém a quem dedicavam seus cuidados, mas não permitiram que isso as detivesse, pelo menos não a princípio. Em vez disso, ignoraram o sinal de advertência e se doaram ainda mais, embora o coração não estivesse tão envolvido quanto antes. Então, o teto cedeu. Chegou o momento em que essas pessoas disseram: isso é loucura. Estou cuidando de todo mundo, mas quem cuida de mim? Sinto-me vazio, nervoso e confuso. Dou sem parar, mas ninguém retribui. E você pode prever. O pêndulo do cuidado pelos outros volta por completo para o lado do agora é minha vez. Infelizmente, em muitos casos, permanece assim por muitos anos. Talvez seu coração tenha esfriado não porque esse é o seu jeito natural de agir, mas porque no passado você deixou o cuidado para com os outros sair do controle. Você se magoou tanto com o pêndulo que está preso do outro lado. Agora, quando ouve apelos para ajudar os necessitados, treme por dentro e reage automaticamente dizendo: não posso fazer isso, lembra-se do que aconteceu no passado? Isso quase arruinou minha vida. Infelizmente, muitas pessoas nunca aprenderam que pode haver um equilíbrio delicado entre cuidar dos outros e de si mesmo. Essa é a maneira de impedir o esgotamento no processo de oferecer compaixão e um modelo que Jesus demonstrou com frequência. Ele oferecia muito cuidado, mas com regularidade dizia: agora basta, vou para o monte orar e ficar sozinho onde poderei descansar e revigorar-me. Há tempo para cuidar dos outros, como indica Eclesiastes 3:1 a 8. Tempo para o contrário, para cuidar de si mesmo. Isso significa deitar-se, colocar os pés para cima, rir, aproveitar da vida, no tempo natural de Deus, reabastecer sua reserva de compaixão. O que você tem recebido? Deixe-me oferecer mais uma explicação para o baixo índice de compaixão de alguns de nós. Como mencionamos anteriormente, amor gera amor e compaixão produz compaixão. Portanto, uma consequência lógica é que as pessoas que desfrutam nossos novos toques de amor da mão de Deus com regularidade se voltarão para o mundo e estenderão graça a bondades semelhantes a outras pessoas. Somos condutores, não reservatórios do amor divino. Madre Teresa explicou bem: o fio é você e eu e sou eu. A corrente é Deus. Temos o poder de permitir que essa corrente passe por nós. Use-nos e produza a luz do mundo, Jesus. Ocasionalmente, pessoas como você e eu recebem toques da graça e da compaixão de Deus, mas esquecemos que Efésios 5:1 diz para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Falhamos em cooperar com seu plano de salvação. Recebemos dele dons maravilhosos na forma de salvação, orientação e provisão miraculosa de algo em nossa vida. No entanto, apenas observamos essas coisas sem a transmitir a outros e, como resultado, nosso quociente de compaixão cai. Somos como o devedor descrito por Jesus em Mateus 18. Aquele homem havia acumulado uma dívida imensa até que chegou o dia de pagar. O credor disse: desculpe-me, mas trato é trato. Se não pode pagar sua dívida, vou vender você, sua querida esposa e todos os seus filhos como escravos para que passem o restante da vida pagando.
O homem entrou em pânico. Ele sabia que não conseguiria pagar a dívida, mesmo que trabalhasse a vida inteira. Então, engoliu o orgulho e caiu o rosto em terra. Senhor, tenha misericórdia de mim, implorou. Se houver um pingo de bondade em seu coração, seja generoso comigo. Por favor, eu suplico. E veja, o poderoso credor foi movido por compaixão e perdoou a dívida inteira, rasgou a nota promissória, queimou os papéis de empréstimo e declarou: tudo bem, você está livre. É isso que é compaixão. Você consegue imaginar a emoção que aquele homem deve ter sentido? Está livre, sua dívida fora cancelada. No entanto, ele deixou a compaixão gerar compaixão em sua vida? Espalhou bondade para todos o seu caminho? Não. A Bíblia diz que ele se virou e pôs contra a parede outro homem que lhe devia alguns poucos tostões. Pague logo, meu caro. Eu prestarei queixa e farei tudo o que a lei determina. Então aquele que lhe devia exclamou: preciso de um pouco de tempo e de graça. Por favor, tenha compaixão de mim. O homem, porém, respondeu: de jeito nenhum. Você não sabe o que é trato? E mandou que o lançasse na prisão. Você conhece o desfecho? O primeiro credor descobriu o absurdo. Chamou o patife e disse: você implorou por misericórdia e eu contemplei com uma grande medida. Mas você vira as costas, vai embora e acaba com um pobre coitado que devia 5 tostões? Mais colha. Agora você vai pagar, você e sua família, pelo resto da vida. Jesus usou essa história para reforçar o fato de que misericórdia deve produzir misericórdia, graça deve gerar graça. E nós, cristãos, somos, por definição, recebedores de graça excelsa. Assim como o devedor sem dinheiro, acumulamos uma imensa dívida de pecado que nenhum de nós conseguiria quitar, nem em 1000 vidas. Nossa única esperança é a bondade de Deus. E para nossa surpresa, Ele estendeu sua compaixão na Sexta-feira Santa, quando Cristo pagou o preço por nossos pecados. No dia em que recebeu esse dom, Jesus queimou sua lista de ofensas acumuladas. A lembrança de quando recebi esse presente é tão clara para mim quanto o dia exato em que isso aconteceu. Minha vontade era subir na montanha mais alta e gritar: estou livre, estou livre. Meu pecado foi perdoado, minha dívida foi cancelada. Deus é compassivo. Lembro como sentia o desejo de estender a compaixão divina a outros. Dívidas de R$ 5 aqui e ali não significavam mais nada, porque eu tinha um excesso da graça do Senhor para derramar na vida de tantas pessoas quanto possível. Talvez você tenha passado por muito tempo sem uma experiência renovada e pessoal de compaixão de Deus. Ou é possível que, assim como Jó, você se pergunte se Deus se retirou de sua vida. Em Jó 23, 8 e 9, esse homem que sofreu tanto lamenta, mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Philip Yancey, no livro Decepcionado com Deus, conta a história de muitas pessoas que sentiram a falta da presença de Deus na vida delas. Se você se sente como uma corrente sem vida, desesperado por uma sacudidela do amor e da compaixão do Senhor, com certeza não é o único. Você se lembra dos dias em que recebeu a graça de Deus? Além da sua experiência de conversão, consegue recordar alguma provisão miraculosa? Relacionamentos novos que trouxeram a você vida ou encorajamento? Orientação em águas traiçoeiras? Força nos momentos difíceis? Surpresas da graça? Ao olhar para trás, penso que verá a misericórdia divina ao lidar com você, não só no instante da salvação, mas todos os dias desde então. E caso não tenha notado nos últimos tempos, a bondade e a compaixão de Deus sempre estarão disponíveis, mesmo durante os períodos complicados da vida. Contudo, alguns de nós nos acostumamos com a graça, a bondade de Deus, é tomada como certa. Ficamos acostumados a receber sua compaixão e acabamos esperando, observando-a e falhando em transmiti-las às pessoas. Então ignoramos os necessitados ou, o que é pior,
exigimos pagamentos de dívidas mínimas, em vez de sermos condutores da compaixão e do amor de Deus. Precisamos ser lembrados do cuidado e da bondade de Deus para conosco, bem como de seu plano de amar e atrair outros por nosso intermédio.